Você já parou para refletir sobre como a maioria das pessoas passa toda a sua existência sem nunca ter vivido de verdade? Elas seguem regras que não escreveram, acreditam em verdades que nunca se deram ao trabalho de questionar, perseguem metas que não nasceram no seu coração e medem o próprio sucesso por valores que outras pessoas inventaram. É como se fossem atores presos num palco imenso, recitando falas que alguém escreveu por eles, vestindo roupas que não lhes servem, interpretando um papel que nunca escolheram. E no fim da jornada, quando olham para trás, percebem que cumpriram o roteiro de outra pessoa, e não o seu. Quantas vezes você já fez algo apenas por medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes calou a sua voz, escondeu os seus sonhos, diminuiu a sua luz para não incomodar quem prefere a escuridão? Quantas vezes olhou no espelho e teve a sensação de que aquela pessoa ali não é você, mas sim uma versão fabricada para agradar, para se encaixar, para ser aceita? Vivemos numa época estranha, em que tudo parece estar ao alcance das mãos, mas o sentido da vida está cada vez mais distante. Temos mais conforto, mais informação, mais facilidades do que em qualquer outro momento da história. E, no entanto, há uma quietude profunda, uma tristeza silenciosa, uma sensação de vazio que se espalha por todos os lados. Porque aprendemos a cuidar tão bem das nossas aparências que acabamos esquecendo de cuidar de quem realmente somos. Foi pensando exatamente nisso que um dos maiores pensadores de todos os tempos escreveu palavras que cortam como uma espada afiada, atravessam as máscaras e tocam a alma diretamente. Friedrich Nietzsche, um homem que enfrentou dores, solidão e incompreensão durante toda a sua vida, deixou-nos um legado que não serve para ser lido e guardado numa prateleira. Serve para ser vivido. E a primeira e mais poderosa de todas as suas lições está numa frase curta, mas que carrega um universo inteiro dentro de si. Torna-te aquilo que és. Parece simples, não é mesmo? Parece óbvio, mas na prática é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode tentar, porque para se tornar aquilo que você é, primeiro você precisa descobrir quem você é. E para descobrir quem você é, precisa ter coragem de se libertar de tudo aquilo que os outros disseram que você deveria ser. Precisa ter coragem de olhar para dentro de si mesmo, sem medo do que vai encontrar. Precisa aceitar a sua luz e a sua sombra, as suas virtudes e as suas falhas, os seus desejos e os seus medos. Neste vídeo, vamos percorrer juntos o pensamento de Nietzsche de forma completa e profunda. Vamos descobrir como encontrar força no sofrimento, como se libertar da opinião alheia e viver com autenticidade, como enxergar e proteger-se dos perigos do mundo e de si mesmo, e, acima de tudo, como construir um sentido para a sua própria vida, sem ilusões, sem fantasias, com lucidez e com coragem. Recomendo que você assista com calma, respire, pause quando precisar, reflita sobre cada frase, porque filosofia não existe para ser decorada, existe para transformar. E as palavras de Nietzsche não são apenas belas, elas são um convite à mudança. Fique comigo até o fim, porque o que vamos ver hoje pode mudar completamente a forma como você encara a sua jornada. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. É uma honra poder compartilhar com você estes momentos de pensamento profundo. Hoje mergulhamos juntos na sabedoria de um filósofo que foi muito mais do que um escritor de frases impactantes. Foi um guia, um médico da alma, alguém que dedicou toda a sua vida a uma única pergunta: como devemos viver? Nietzsche não nos deu respostas prontas, não nos entregou fórmulas mágicas nem receitas de felicidade. Ele nos deu algo muito mais valioso: espelhos e ferramentas para pensar por nós mesmos, porque acreditava que cada ser humano é único
e que cada um precisa encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio sentido, a sua própria verdade. Dividi este vídeo em 4 grandes partes, cada uma com uma lição essencial e profunda. Vamos falar sobre sofrimento e força, sobre autenticidade e liberdade interior, sobre os perigos de enfrentar o mundo sem perder a si mesmo, e, finalmente, sobre propósito e sentido de vida. Ao longo do caminho, vamos percorrer as 10 frases que selecionei, explicando cada uma delas com calma, com profundidade e com exemplos que cabem na sua vida real. Não tenha pressa. As ideias de Nietzsche não foram feitas para serem consumidas rapidamente, como se consome um entretenimento qualquer. Foram feitas para serem digeridas, refletidas, sentidas. Algumas podem incomodar, e isso é bom, porque às vezes precisamos ser incomodados para acordar. Algumas podem parecer duras, e também é bom, porque a verdade nem sempre é suave como a seda. Às vezes é dura como a pedra que nos ajuda a afiar a nossa força. Respire fundo, abra a sua mente e o seu coração, e vamos juntos embarcar nesta jornada em direção a nós mesmos. Começamos pela lição, que talvez seja a mais conhecida de todas, mas também a mais mal compreendida. Quando a vida nos bate, quando a dor chega, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, o que fazemos? Queixamo-nos? Culparamos o destino? Desistimos? Ou entendemos que cada dificuldade carrega consigo uma semente de transformação? Nietzsche nos diz algo que contraria quase tudo o que estamos acostumados a ouvir. 2. O que não me mata, me fortalece. Muitas pessoas interpretam esta frase como se dissesse que basta sofrer, que automaticamente nos tornaremos mais fortes. Mas não é isso. Nietzsche não está dizendo que a dor é boa por si só. Ele está dizendo que a dor, quando vencida, nos torna maiores. Existe uma diferença enorme entre ser atingido pela dor e ser transformado por ela. A dor, por si só, não fortalece ninguém. Se você recebe um golpe e se deixa destruir por ele, se você se amarga, se fecha, se perde a sua bondade, então a dor te destruiu e não te fortaleceu. A dor é como fogo. Ela pode queimar e consumir tudo o que você é, ou pode forjar você, tornando-te mais resistente, mais puro, mais forte. O que decide o resultado não é o fogo, é a forma como você passa por ele. É a sua capacidade de resistir, de aprender, de se reerguer. Pense numa árvore. Para se tornar forte e resistente, ela precisa enfrentar ventos fortes, chuvas pesadas, invernos rigorosos. Se ficasse protegida num ambiente sem dificuldades, cresceria frágil e cairia com a primeira tempestade. O vento não existe para destruir a árvore, existe para que ela aprenda a criar raízes mais profundas e tronco mais firme. É exatamente assim com você. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade de descobrir reservas de força que nem sabia que possuía. Cada queda ensina a levantar com mais equilíbrio. Cada perda ensina a distinguir aquilo que é essencial na sua vida daquilo que é apenas acessório. Cada momento de escuridão ensina a valorizar e a cultivar a sua própria luz. Mas é preciso compreender que fortalecer-se não acontece no momento da dor. A dor é apenas o martelo e o fogo. O fortalecimento acontece depois, quando você decide não se deixar vencer por ela. Quando olha para trás e diz, doeu, foi difícil, mas eu sobrevivi. E hoje sou mais forte do que era antes. E para completar esta lição, Nietzsche nos deixa uma segunda frase, que explica ainda melhor o verdadeiro segredo da força. 3. Não é a força do golpe que importa, mas a força do retorno. Que frase poderosa! Você pode receber o pior golpe do mundo, pode ser derrubado com violência, pode ficar no chão, ferido, sem forças. A gravidade do golpe não define quem você é. O que define quem você é a forma como você se levanta.
é a força do seu retorno, é a capacidade de se reerguer, sacudir a poeira, olhar para frente e seguir caminho, mesmo com as feridas, mesmo com o coração partido, mesmo sem entender ainda o porquê de tudo. A vida vai te bater. Não há dúvida sobre isso. Vai te testar de formas que você nem imagina. Vai te derrubar quando você achar que finalmente estava em pé. Mas a sua grandeza não está em nunca cair. Está em sempre se levantar. E cada vez que se levantar, você volta diferente, mais sábio, mais firme, mais consciente do que realmente importa. Pergunte a si mesmo agora: quando foi a última vez que você passou por uma dificuldade? O que você fez? Se queixou? Culparam os outros? Ou procurou entender o que aquela situação podia te ensinar? Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento que paralisa e amarga, esse é uma escolha sua. Você pode dizer: foi difícil, mas eu aprendi. E então a dor se transforma em sabedoria. Ou pode dizer: foi injusto e eu vou carregar esta raiva para sempre. E então a dor se torna uma corrente que te prende. A escolha é sempre sua. Ou a dor te destrói, ou ela te forja. E quem decide é você. Chegamos agora à segunda parte, talvez a mais importante para a sua liberdade interior. Se o sofrimento nos ensina a força, a próxima lição nos ensina a viver de verdade, sem máscaras, sem medo, sem pedir licença para existir. Nietzsche dizia que a maior prisão em que um ser humano pode se encontrar não tem grades, não tem muros, não tem guardas. Você não a vê, mas sente-a todos os dias. E ela é descrita nesta frase: 4. A maior prisão em que alguém pode viver é a opinião dos outros. Pense sobre isso. Quantas vezes você deixou de fazer algo que amava simplesmente porque alguém poderia não aprovar? Quantas vezes escondeu a sua verdade, calou a sua opinião, mudou o seu jeito de ser apenas para agradar pessoas que, no fundo, nem se importam de verdade com você? Quantas vezes viveu segundo valores que outras pessoas escolheram e esqueceu de perguntar a si mesmo: o que eu realmente quero? Vivemos numa época em que quase todos parecem ter uma opinião sobre tudo e esperam que você concorde. Esperam que você se encaixe num molde que eles criaram. E se você for diferente, se pensar diferente, se viver diferente, julgam, criticam, falam mal. E então você tem medo de ser rejeitado, de ser incompreendido, de ficar sozinho. E aos poucos vai perdendo a si mesmo, vai se tornando uma cópia reduzida das expectativas alheias. E o pior de tudo, quem te prendeu nessa cela não foi ninguém além de você mesmo, porque você entregou a chave da sua felicidade nas mãos de outras pessoas. Deixou que elas decidissem o que você deve ser, o que deve sentir, o que deve viver. E enquanto você precisar da aprovação dos outros para se sentir bem, será sempre um prisioneiro, porque nunca terá controle sobre o que eles pensam ou dizem. A opinião deles muda com o vento, e a sua vida ficará sempre à mercê. Foi por isso que Nietzsche escreveu uma frase que deve ser lida, relida e gravada no coração. 5. Prefiro ser odiado por quem sou do que amado por quem não sou. Isso é coragem, isso é liberdade. É dizer: eu não me troco. Se você gosta de mim, que goste de verdade, que goste do que eu sou, com minhas qualidades e meus defeitos, com a minha luz e a minha sombra. Se você não gosta, tudo bem. Prefiro que me odeiem por ser autêntico do que me amem por uma mentira, por uma máscara que uso para fingir ser quem não sou. Pense no quanto é pesado viver fingindo ser outra pessoa. Você passa o dia todo cuidando da imagem que os outros têm de você, preocupado em não errar, em não desagradar. E quando fica sozinho, se sente vazio, porque aquilo que os outros amam não é você, é o personagem que você interpreta. E um dia ou outro, a máscara cai. E aí descobre que passou a vida inteira sendo amado por algo que não existe
enquanto o seu verdadeiro eu permanecia desconhecido e solitário. Não vale a pena. Não vale a pena viver para agradar quem não te conhece de verdade. Não vale a pena perder-se para ganhar aplausos que não significam nada. Seja você, com todas as suas imperfeições, com todos os seus sonhos que parecem impossíveis, com toda a sua maneira única de ver o mundo. As pessoas de verdade vão te reconhecer e se aproximar, e as que se afastam, deixe-as ir, porque quem foge da sua verdade não merece fazer parte da sua jornada. E Nietzsche nos alerta ainda mais profundamente. 6. Quem tem muito medo de ser inimigo nunca terá amigos de verdade. Se você passa a vida evitando conflitos, concordando com todos, dizendo apenas o que os outros querem ouvir, você nunca terá uma amizade verdadeira, porque ninguém conhece você de verdade. Os verdadeiros amigos não precisam que você seja igual a eles. Não precisam que você concorde em tudo. Eles te aceitam como você é. E se houver diferenças, tudo bem. A amizade verdadeira não é feita de concordância eterna. É feita de respeito e afeto, mesmo quando discordam. Quem vive com medo de desagradar, vive com medo de existir. E quem tem medo de existir, nunca será livre. Seja corajoso o suficiente para ser você. Algumas pessoas vão se afastar, e isso é livramento. Outras vão chegar, e essas ficarão para sempre. Vale a pena ser você, mesmo que o caminho pareça mais solitário no começo, porque para onde quer que você vá, você estará lá. E viver consigo mesmo sendo um estranho é o pior castigo que existe. Agora chegamos à parte mais profunda e talvez a mais perigosa de todas as lições de Nietzsche. Aqui, ele nos faz um alerta sério, grave e necessário. Muitas pessoas acham que sabem distinguir o bem e o mal. Acham que estão do lado certo, e é justamente aí que mora o perigo. Ouça com muita atenção. 7. Quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. E se você olhar por muito tempo para o abismo também olha para dentro de você. Que frase impressionante! E quantas pessoas não caem exatamente nesta armadilha? Elas veem a maldade no mundo, a injustiça, a crueldade, e decidem lutar contra tudo isso. Mas com o passar do tempo, sem perceber, começam a usar os mesmos métodos. Tornam-se duras, frias, vingativas. Julgam com a mesma dureza com que foram julgadas. Ferem como foram feridas. E no fim, sem perceber, se transformam exatamente naquilo que combatiam. Este é o perigo maior. Lutar contra o mal e se tornar mal. Combater a injustiça e ser injusto. Condenar a crueldade e ser cruel. Você entende? A raiva que você carrega contra a maldade alheia, se não for controlada, vai consumindo você por dentro. Vai apagando a sua bondade, a sua compaixão, a sua luz. E um dia você acorda e percebe: aquilo que eu odiava nos outros, agora existe dentro de mim. O abismo de que fala Nietzsche é tudo aquilo que é sombrio dentro de nós e no mundo. Se você passa todo o tempo olhando para a escuridão, falando sobre a escuridão, pensando na escuridão, ela começa a viver dentro de você. Você passa a ver tudo com desconfiança, passa a agir com dureza, passa a perder a sua capacidade de amar, de confiar, de acreditar. E o abismo olha de volta e te puxa para dentro. Isso não significa que você deva ser ingênuo. Não significa que deva fechar os olhos para o mal, fingir que ele não existe. Significa que você deve enxergar a escuridão sem deixar que ela te apague. Combata o mal, sem se tornar mal. Enfrente a mentira, sem deixar de ser verdadeiro. Defenda-se, sem perder a sua gentileza. Essa é a verdadeira força. Essa é a sabedoria que poucos conseguem. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quando você vê algo de errado no mundo ou nas pessoas, como reage? Com raiva destrutiva? Com desejo de vingança? Com dureza? Ou tenta compreender sem se contaminar?
Que parte de você está se perdendo ao olhar demais para a escuridão alheia? Mantenha a sua integridade mesmo quando o mundo não tem nenhuma. Mantenha a sua bondade mesmo quando os outros são duros com você. Mantenha a sua luz acesa, porque o mundo já tem escuridão demais. O que falta é gente que traga luz. E se você se apagar, quem vai iluminar o caminho? E chegamos à lição mais importante de todas, aquela que pode mudar tudo o que você sente sobre a sua vida. Porque não importa quanta força você tem, não importa quão autêntico você é, não importa quão pura é a sua luz. Se você não sabe por que vive, tudo parece sem sentido. E é sobre isso que vamos falar agora. Nietzsche nos diz a chave de tudo. 8. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Leia novamente, deixe penetrar. Se você sabe por que vive, quase nada será pesado demais. Se você tem um motivo, um ideal, um amor, um propósito que faz seu coração bater mais forte, as dificuldades deixam de ser apenas sofrimento. Passam a ser caminho, passam a ser sacrifício, passam a ter sentido. Você já viu alguém que luta por algo que ama? Trabalha horas, enfrenta dificuldades, passa por sacrifícios e não reclama. Porque sabe o porquê, sabe para onde vai. O peso deixa de ser peso quando existe um motivo que o justifica. A dor deixa de doer da mesma forma quando existe um amor maior que a dor. O maior sofrimento do nosso tempo não é a falta de conforto, é a falta de sentido. Quantas pessoas vivem vidas confortáveis, com casa, comida, conforto, e se sentem vazias, porque fazem tudo por hábito, porque seguem o roteiro dos outros, porque não têm um porquê, não tem algo que as faça levantar pela manhã com brilho nos olhos, não tem algo pelo qual valha a pena lutar. Sem um porquê, qualquer dificuldade parece o fim do mundo. Com um porquê, qualquer dificuldade se torna apenas um degrau no caminho. Então pergunte a si mesmo, qual é o seu porquê? O que te faz continuar? O que, mesmo nos dias mais cinzentos, mesmo quando tudo parece desandar, te faz dizer vale a pena? Encontre isso, e tudo muda. E Nietzsche nos ensina algo ainda mais importante. Ninguém vai te entregar esse sentido numa bandeja. A vida não veio com um manual de instruções dizendo qual é o seu propósito. Você não vai descobri-lo lendo um livro ou ouvindo alguém falar. Você precisa construir. Por isso ele diz, 9. A vida não tem sentido pronto. Você constrói o sentido com suas escolhas, sua luta, sua dedicação. Que liberdade e que responsabilidade. A vida não tem um sentido único e pronto, igual para todos. Cada um de nós constrói o seu próprio sentido, todos os dias, com cada escolha, com cada gesto de bondade, com cada esforço, com cada sonho que persegue. Você não descobre o sentido da vida, você cria o sentido da sua vida. Então, o que você vai colocar no seu sentido, quem você quer ser, o que quer deixar neste mundo quando partir, que legado quer levar dentro de si mesmo. Construa com dedicação, escolha com coração. E lembre-se, o sentido não está no que você tem, está no que você faz, no que você ama, no que você defende e na pessoa que você se torna ao longo do caminho. Estamos chegando ao fim. Antes de encerrar, deixo com você a última das nossas frases. 10. A esperança é o melhor de todos os bens, pois permanece enquanto durarem os outros. Muitas pessoas pensam que Nietzsche era um homem sem esperança, que falava apenas de dor e dureza. Mas não. Ele sabia que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a saúde vai embora, mesmo quando as pessoas se afastam, mesmo quando os sonhos parecem destruídos, a esperança permanece. Enquanto você tiver esperança dentro de si, você tem tudo. Porque a esperança é a certeza de que amanhã pode ser diferente, de que você pode mudar, de que renascerá das cinzas, mais forte e mais sábio. Vamos resumir tudo o que vimos hoje, para que estas lições fiquem gravadas em você.
A dor não existe para te destruir, existe para te forjar. O que não te mata te fortalece, e o que importa não é o golpe que recebe, mas a força com que retorna. Não viva para agradar aos outros. A maior prisão é viver segundo a vontade alheia. Prefira ser quem você é, mesmo que isso signifique ser compreendido por poucos, do que ser amado por uma mentira. Enfrente o mal sem se tornar mal. Olhe para a escuridão sem deixar que ela te consuma. Mantenha a sua luz acesa. O mundo precisa dela. E, acima de tudo, encontre o seu motivo para viver. Quem sabe para onde vai, quase qualquer caminho se torna suportável. E lembre-se, o sentido da vida não é encontrado, é construído por você a cada dia. E, finalmente, tenha esperança, mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando o caminho parecer longo demais. A esperança permanece enquanto durarem os outros bens, e com ela você tem tudo. Nietzsche não nos deu respostas prontas, deu-nos espelhos para que olhemos para dentro de nós e descubramos a força, a coragem e a sabedoria que já existem lá, esperando apenas o momento certo para despertar. A vida não é fácil. Nunca foi prometida como um lugar de felicidade constante, mas nos foi dada como uma oportunidade rara e preciosa, de nos tornarmos quem realmente somos. Deixar a máscara, assumir a nossa verdade, construir o nosso caminho e caminhar com esperança. Deixe nos comentários qual destas 10 frases tocou mais profundamente o seu coração hoje. Qual delas você vai levar consigo a partir de agora? E se este vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. E se puder, apoie este trabalho para que possamos continuar levando filosofia a cada vez mais pessoas. E lembre-se para sempre, torna-te aquilo que és. Mas não esqueça de ter coragem para isso. O caminho é longo, mas vale cada passo. Fique com Deus, fique com a sua verdade e continue pensando. Até a próxima.